Olá, o Saber Direito Debate começa agora e o nosso convidado é o advogado e professor Rossini Correia. Ele esteve com a gente durante toda a semana apresentando um curso sobre filosofia do direito e modernidade. Hoje a gente bate um papo sobre política, direito, cenário atual do país. Professor, muito bem-vindo aqui ao Saber Direito Debate. Satisfação minha, satisfação renovada e permanentemente à disposição do seu público. Perfeito. Bom, professor, eu queria começar, até para o pessoal de casa entender, qual que é a relação, então, da filosofia com o direito, com a política e com a religião? São áreas que caminham entre si? Caminham entre si e conversam permanentemente entre si. A primeira forma de disciplina da vida em sociedade com o maior grau de consciência de si foi exatamente a religião em suas formas primitivas, né? Quando o direito, na sua acepção estatal, emerge, porque o Estado é uma emergência razoavelmente tardia da história da humanidade, ele vai beber na fonte da religião, que já disciplinava a vida social de há muito, né? E aí o que se coloca em perspectiva é o seguinte: o direito, na sua acepção estatal, ele, ao intervir na vida social, precisou fazê-lo com algum escudo ético que o legitimasse. E quando eu me reporto a escudo ético, eu estou precisamente observando o seguinte: o mundo era um mundo em guerra, o direito a se estabelecer para disciplinar a vida social tinha que pacificá-la. Então, o direito é um substitutivo da guerra, e como substitutivo da guerra, teve que passar a disciplinar a vida social escudado em valores, né? Então, entra nesse instante em pauta a questão da filosofia. Qual é a melhor forma de convivência entre os homens, né? Como é que a política deve se deixar permear por valores, como é que a intervenção do Estado no tecido social deve ser uma intervenção segundo valores, né? E quem pode iluminar, esclarecer tudo isso e criticar o que disso se desviar é exatamente a filosofia, né? E trazendo para o cenário atual, o Estado tem cumprido esse papel? Não, porque de fato se esperou muito do Estado. Já no mundo antigo se atribuía ao Estado o poder, né, de estabelecer a felicidade entre os homens. O chamado Estado eudemonista do mundo grego era um Estado aristotélico permeado por esse dever de construção da felicidade. O que se compreende hoje, mais razoavelmente, é de que ao Estado não compete estabelecer a felicidade coletiva, que a felicidade é um cometimento, em grande medida, individual, que se o Estado não criar embargos excessivos, já estará cumprindo um papel e garantindo uma razoável ordem, mais ainda, né, para que os projetos, no plural, de felicidade possam se desenvolver e possam se estabelecer e conversar entre si, né? Realmente, o Estado não tem cumprido esse papel, é uma força de intervenção na vida social, muitas vezes, né, aquém daquilo que dele se espera, muito mais ainda porque em sociedades que subdesenvolveram e nesse estágio permaneceram a consciência jurídica e política, o Estado termina por ser privatizado. Ele não cumpre nenhum papel verdadeiramente público. E quando ele não cumpre papel público, ele se desvia dos seus deveres republicanos e se torna um Estado de cumplicidade, não é? Em países sem tradição democrática sólida e avançada, essa realidade é visível, não é? E é melhor que não declinemos, não é? Quais são estes, né, em respeito a todos, né? Professor, e o Brasil passa agora por uma situação política, uma crise política absurda, né? Qual a avaliação que você faz em relação às experiências de poder no país nesse momento caótico que a gente vive? Eu creio que o Brasil se inscreve neste marco de sociedades que não desenvolveram a sua consciência jurídica e política. Guerreiro Ramos, um sociólogo brasileiro que terminou cassado em 64 e escrevendo uma bela história nos Estados Unidos, mas que já era um clássico da sociologia brasileira, dizia que uma das leis sociológicas de explicação das sociedades subdesenvolvidas era esta, não é? Que nas sociedades subdesenvolvidas tudo é subdesenvolvido, não é? Se isso se aplica ao Brasil, a nossa política é subdesenvolvida, não é? Então, o que nós encontramos nela é um retrato de uma tradição social que remete à própria formação do Brasil, porque o Brasil é muito mais produto de um poder privado do que de um poder
público, né? Porque o Estado metropolitano português aqui se estabeleceu e delegou poder aos senhores de terra. Eles que o representavam e o representavam em desfavor da comunidade. As relações não eram com um ente coletivo, comunidade, que pudesse se verticalizar, reclamar direitos e ampliar o horizonte em busca de uma experiência de direitos humanos e de democracia, como foi razoavelmente nos Estados Unidos, por exemplo, né? Aqui não. A relação do senhor de terra era individualizada e se estabeleceu o compadrio e a contrapartida, a subordinação, era exatamente o favor do Estado, né? E esse favor do Estado terminou por levá-lo a ter uma concepção patrimonialista, né? O Estado como patrimônio das elites, porque as famílias se projetaram na esfera pública, né? E privatizaram desde então o Estado, que jamais deixou de ter esse desenho no Brasil. Nós passamos da colônia para o Império, do Império para a República, mas uma constante se estabeleceu. A natureza patrimonialista do Estado brasileiro, que, em certo sentido, sobreviveu ao Estado burocrático e tem sobrevivido ao desafio do Estado gerencial. O Brasil, a rigor, é um Estado patrimonialista, né? Cuja política reflete poderosamente essa circunstância. Nós vivemos no chamado presidencialismo de coalizão, em que se faz uma partilha, né, do Estado entre partidos reais ou circunstanciais, né, e cada um trata a sua fatia como se fosse sua, né? Vivemos, regra geral, longe daquele marco argumentativo de José Américo de Almeida na campanha de 1937, a presidência da República, em que ele, de maneira lapidar, dizia: o dever do homem público é tratar a coisa pública como se fosse sua, sabendo que jamais poderá sê-lo, né? Que não é o que acontece. Que não é o que acontece, lamentavelmente, entre nós, né? E, de fato, parece que da assertiva de José Américo só se gravou a primeira parte, né? Se esqueceu a segunda, né? Então, a gente pode dizer, então, que existe relação com essa crise de poder e o direito também, professor? Uma profunda relação, porque, de fato, sabe o que acontece? Na modernidade, a grande expectativa foi de que o direito regulasse a política. Por isso é que se chega à Revolução Francesa em busca da construção de um Estado constitucional, porque o suposto era de que a norma de organização da sociedade, a Constituição, a todos subordinasse e fizesse com que os detentores do poder estivessem subordinados, submetidos à lei. Para quê? Para que o Estado jamais fosse, como era, absolutista, e passasse a ser constitucional, estabelecendo aquilo que Rousseau chamava de governo das leis sobre o governo dos homens, né? Esse é o ideal que, regra geral, não se efetivou, sobretudo nas sociedades, né, que não amadureceram a consciência jurídica, não amadureceram a consciência política, em que a democracia não avançou, porque a democracia, a rigor, é devolução de poderes aos geradores de poder. Como nós não temos uma sociedade organizada, mobilizada e participante, não é de nossa tradição, em razão de nossa origem de desorganização da comunidade, que não se verticalizou e não escreveu a sua própria história, nós temos um processo que é, afinal, de reiteração destas práticas ancestrais, em que a esfera pública privatizada serve a grupos econômicos, a blocos de poder, e não aos princípios republicanos, né? Perfeito. Professora, eu te peço agora um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais Saber Direito Debate para você. Não saia daí. De volta com o Saber Direito Debate, que recebe hoje o professor Rossini Correia. Professor, voltando a falar, então, da relação da política com o direito. É positiva ou é negativa? Vamos só concluir isso aí. Eu direi que a relação da política com o direito é, hoje, no Brasil, uma relação problemática, porque se nós tivéssemos avançado nas nossas práticas políticas, nós não precisaríamos fazer com que todas as questões políticas batessem à porta dos tribunais. Nesse sentido, isto é a própria revelação de que a representação, a participação, o estágio de consciência das elites políticas é precário, não é? E a judicialização muitas vezes organiza e desorganiza o jogo político, não é? E, de fato, o indesejável numa sociedade democrática é de que se judicialize o mínimo possível
a experiência política. Eu direi que essa relação é a própria revelação da precariedade, né, do estágio das práticas e da consciência política brasileira. Né? Professor, ainda falando em política, a gente tem a reforma política que foi sancionada com alguns vetos, né? Na sua opinião, é necessária essa reforma? Absolutamente necessária. O problema da reforma política é a própria intervenção destas elites políticas comprometidas com práticas ancestrais que representam muito mais um freio do que um avanço na hipótese de uma autêntica e verdadeira reforma política. Eu direi que uma reforma política de fundo é vital para o Brasil. O modelo político eleitoral sobre o qual nós assentamos a nossa experiência de transição do autoritarismo militar para o poder civil é um modelo cujas entranhas estão reveladas, absolutamente nefasto, né? Porque resulta da cumplicidade de empresas e Estado para a alimentação corrompida e corruptora de blocos de poder. Isso tem que ser, afinal, página virada na história do Brasil. Mas como virar essa página? Não é? Se o próprio modelo reclama estas cumplicidades, não é? De fato, os que se beneficiaram historicamente desse processo, não é, vão abrir mão, não é, deste desenho político-eleitoral que os gerou e permitiu a sua sobrevivência política? Não. Não é? Então, este é um freio, né, ao processo. Como é que isso se resolve? Se resolve com organização, mobilização e participação da sociedade, que é uma coisa cíclica e flutuante no Brasil. Mas na maré montante de um processo de reivindicação social, como nós já tivemos muitos, reivindicação política, reivindicação cívica, a exemplo das diretas já, é que nós devemos recolocar em pauta, não é, a reforma da política. Ela é urgente, não é? Ela não pode esperar, mas ela está esbarrando em freios, não é, muito sensíveis. Não é? Nós temos meia reforma e o próprio sistema eleitoral, se não for desenhado, não é, frustrará essa aparência de reforma política com a qual nós temos trabalhado. Né? Aproveitando esse gancho, falta mais voz também na população? Falta mais voz na população, porque, de fato, nós estamos numa sociedade inorgânica. Não é? A sociedade brasileira está desafiada a caminhar no sentido de maior organização, maior mobilização e maior participação. E a participação, quanto menos episódica for, melhor. Formas constantes e conscientes e cívicas de participação são necessárias, porque as sociedades que deram certo, né, foram sociedades em que o processo de organização, de mobilização, de participação da comunidade se fez constante. Né? Elas reclamaram a sua voz, incomodando legitimamente o poder do Estado, e passaram a controlar o poder do Estado, que é parte da democracia. Não é? O poder do Estado que não se controla é o poder do Estado que se volta contra os interesses da sociedade. Né? Por isso que democracia é também o controle do Estado por parte da sociedade civil organizada. Isso nos falta. Não é? Essa é uma experiência na qual o Brasil tem necessariamente que avançar, século XXI afora, porque nós estamos desafiados a romper uma tradição que é de Estado precário, corrompido e forte, não é? Frente a uma sociedade frágil, desorganizada, não é? E marcada por todas as carências. Então, aí se estabelece um jogo perverso. Não é? Agora, alguns movimentos sociais também existe uma politização, né? Existe uma politização no sentido negativo, porque os movimentos sociais perdem a sua agenda específica e passam a vocalizar interesses de facções políticas, né? De bandeiras que são deste ou daquele partido, deste ou daquele bloco de poder, fazendo com que os movimentos sociais sejam muito mais manipulados, né, do que eco de si mesmos, né, das suas questões específicas, das suas agendas por estabelecer, das suas reivindicações por conquistar. Eles se tornam forças instrumentalizadas, né, pelos blocos de poder reinantes, né, no sentido de que eles fazem desses movimentos sociais massas de manobras, né, o que não representa significativamente nenhum avanço no sentido da construção de uma democracia social. Mas esses movimentos também são influência direta e até decisiva, quem sabe, para o direito moderno. Esses movimentos são vitais para o direito moderno. Eu direi que um dos fatos mais relevantes da experiência democrática mundial é exatamente a emergência desses novos atores, organizações da sociedade civil, organizações não governamentais,
que estão cumprindo um papel de intermediação que as forças clássicas, como os partidos e os sindicatos, não cumprem mais no mundo, porque há uma agenda que transbordou destas forças clássicas de intermediação social. E novos atores, com uma mobilidade muito grande, uma capacidade de vocalização maior ainda, e se servindo de meios que permitem intervenção na vida local, na vida nacional e mesmo na vida universal, estão reconfigurando a cena e fazendo com que se compreenda que hoje a pauta é pauta local e nacional, mas a pauta local e nacional não deixa nunca de dialogar com as questões universais. Não é? Hoje nós estamos desafiados à construção de uma cidadania universal e com formas de participação que o mundo virtual permite. Não é? E esses movimentos de intermediação que resultam dos novos atores, né, têm desempenhado um papel e podem desempenhar ainda mais relevante para todas as questões da agenda mundial, porque o desafio maior hoje é a reconstrução de uma categoria que foi esgarçada nesses séculos de modernidade, que é, na verdade, nós recuperarmos a fronteira dos interesses da humanidade e colocarmos as questões locais, nacionais, regionais, dentro de uma pauta de avanço, né, moral, econômico e político da humanidade. Né? Tá certo. Professor, obrigada pelas suas explicações. Te peço mais um minutinho. No próximo bloco, vamos dar dicas para quem quer estudar o tema de hoje aqui do Saber Direito Debate. Voltamos com o último bloco do Saber Direito Debate de hoje. Professor, esse é um bloco especial que a gente traz dicas para quem estuda esse tema, né? Filosofia, direito, direito moderno. Quais são as dicas, até de bibliografia mesmo, que o senhor pode passar para quem está nos assistindo? Umberto Eco, o sociólogo e romancista italiano, costuma dizer que moderno é ler Platão, né? A minha recomendação tem que passar pelos clássicos, né? Eu direi Platão, Aristóteles, né? Estudar Sócrates e suas circunstâncias, né? Tudo isso é essencial para que se avance, né? Dialogando com Marco Túlio Cícero, com Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, até se chegar aos grandes temas do Renascimento, né? E encontrar a possibilidade de dialogar com Maquiavel, né? Avançar em Hobbes e Locke, né? E passar pelos iluministas necessariamente, né? Montesquieu, Rousseau, Voltaire, né? E de maneira mais avançada naqueles corifeus, enfim, do século XIX, a exemplo de Karl Marx, não é? No século XX, fechando a agenda em torno do direito, não é? Encontrar Kelsen, porque o direito do século XX, em seu final, sobretudo, em grande medida é um direito a favor contra Kelsen, não é? E chegar a esse momento em que se prega o advento de um direito pós-positivista, não é? E com os grandes autores do neoconstitucionalismo, sobretudo, não é? Alexis, né? E outros mais, que vão permitir reconstruir a visão do direito. Não é? No século XIX, eu me reportei a Marx, mas eu tenho que falar de um jurista excepcional, que é Rudolf von Ehring, não é? Que é alguém que se coloca como uma coluna significativa, né, nesse percurso do direito, e mesmo porque o concebeu de uma maneira muito rica, né, fomentando esses diálogos todos de direito, política, filosofia. Não é? Se eu quiser, neste plano, fechar a agenda, eu direi que para o século XX, em sua segunda metade, mesmo porque foi ele mesmo intérprete de Kelsen, né? Norberto Bobbio. Leu o que de Norberto Bobbio? Tudo. Tudo. Professor, agora ainda nessa área acadêmica, nas grades curriculares das faculdades, falta uma atenção maior para essa questão da filosofia? É muito superficial o que o aluno aprende dentro da sala de aula? Lamentavelmente, porque, de fato, qual é o lugar da filosofia no direito? O lugar da filosofia do direito é um lugar total. Houve um filósofo alemão muito significativo chamado Hegel, que, na sua filosofia do direito, postulou o seguinte: a ciência do direito faz parte da filosofia. Tá? Essa perspectiva hegeliana foi perdida na modernidade. O chamado direito positivista, né, se distanciou da filosofia
e centrou a si mesmo e a seu processo de evidenciação na norma, né? Foi um direito normativo, legalista, né? Formalista, né? E buscou um distanciamento cada vez maior da filosofia, e Kelsen é porta-voz disso, né? A partir dos anos 30, com a sua teoria pura do direito, e o que causou um grande mal ao direito, esse legalismo, esse normativismo, esse formalismo à margem da filosofia. Hoje se busca reconfigurar o direito, reconstruir o direito. Qual é o desafio de hoje? Transfigurar o direito para transformar o direito num instrumento de transfiguração da vida. Se faz isso à luz de quê? Se faz isso por dois caminhos, porque a autodefinição do direito entrou em crise profunda. Bateu no teto e voltou porque era só norma, né? Uhum. Hoje se faz esse processo de reconstrução do direito por dois caminhos, o caminho da filosofia do direito e o caminho da sociologia jurídica, que são formas aparentemente externas de definição do direito, mas que são as únicas capazes de reiluminar o seu curso e levá-lo a desafiado, né, se transfigurar, para cumprir um papel que, lamentavelmente, sob o positivismo não cumpriu. Porque, sob o positivismo, o direito se transformou em guardião da vontade do poder. E qual é o seu desafio? Se transformar em guardião da vontade de transfiguração da vida para construir um mundo mais humano, né? Em sala de aula, existe a dificuldade, professor, de fazer os alunos entenderem que essa viagem ao passado pela filosofia tem relação direta e precisa, né, para uma formação completa no direito? Olha, eu só posso falar da minha experiência e não posso fazer um autoelogio, porque os antigos diziam que elogio em boca própria é vitupério. Mas eu direi que a minha experiência revela que o poder encantatório da filosofia é tal e tamanho que, de maneira aliciadora, ela conquista os alunos. Porque eles vêm de uma travessia no deserto, que é o ensino do código, né? Exato. Porque se confunde muito o ensino do direito com o ensino de código. São coisas absolutamente distintas. E quando eles encontram o oásis da filosofia, de maneira encantada, descobrem uma possibilidade qualitativa de reconceber o direito. O problema é que o espaço da filosofia na formação do advogado, na formação do jurista, do ponto de vista curricular, é mínimo, né? A rigor, e é isso que eu preciso lhe dizer, a filosofia deveria estar presente em todos os semestres da formação do bacharel em Direito. Se ele vai estudar 10 semestres, ele deveria estudar filosofia do direito 10 semestres, né? Porque é isso que vai levá-lo a ter uma compreensão viva, dinâmica, transfiguradora, qualitativa, eticamente comprometida do direito e do seu papel ao intervir na vida social. Porque o objeto material do direito é a sociedade, é a vida em sociedade. E na vida em sociedade estão os dramas humanos. E o direito tem que ser uma forma humana, né, de resposta aos dramas humanos, né? O desafio moral qual é? Aquilo que Jacques Maritain dizia, transformar a sociedade em um todo de todos, né? E esse desafio moral, à luz do direito, significa responder a um chamamento, né, multimilenar, que é bíblico, né? Dar uma resposta que significa um alento, né, a todos que têm fome e sede de justiça, né? Com essa reflexão, então, a gente encerra o Saber Direito Debate. Professor, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui com a gente. Honra minha, à disposição. Obrigada a você de casa por nos assistir. E se você ficou com dúvidas, então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Também dá para assistir a nossa programação no site www.tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.